Estamos iniciando. Boa tarde. Boa tarde. Iniciando hoje no Facebook e YouTube. Boa tarde, boa tarde. Começando mais uma live. Vamos falar hoje sobre um assunto bem legal. É um site que eu uso bastante, que é o Coniomix. É um site que eu uso para pesquisas dos meus clientes, né? Quando precisa de alguma pesquisa, saber alguma coisa sobre o sobrenome, não sabe onde o italiano está. Então, vou falar um pouco sobre esse site. Então, eu vou compartilhar a tela. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Patrick Benato, sou buscador de documentos no Brasil e na Itália por reconhecimento da cidadania italiana. E eu ajudo as pessoas a conquistar a cidadania italiana, mesmo se elas ainda não estiverem com os seus documentos. Então, é isso. Vou falar um pouco sobre o Coiomix, como eu já disse, é um site que eu uso bastante para questão de região italiana, que tem aquele sobrenome. Eu acho bem legal. Eu uso, ele é um dos, né? Um dos sites que eu uso. Eu vou falar sobre ele, porém, mais para frente eu vou falar sobre outros sites e outras lives. Então, é isso. Vamos lá, vou compartilhar a tela para falar do site. Ele é um site bem bacana, eu gosto bastante dele. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou compartilhar aqui. É isso. Vamos lá. Onde está você? Aqui. Propagandas, propagandas, propagandas. Bom, esse é o site do Coniomix. Ele é um site italiano, mas você consegue, a maioria das pessoas tem aquele tradutorzinho, né? E aí clica e vai para o português, se for o caso. Apesar que ele não tem, acho que, muita dificuldade em entender o site. Ele tem bastante coisa de genealogia, para quem quer olhar diversas coisas sobre onde aquele sobrenome é mais comum, na Itália. Existem várias coisas. Ele é um site bem legal. Então, tem ó, sobrenome pela região, enfim, tem bastante coisa legal, bastante coisa bacana. E eu uso muito esse site nessa parte aqui. Bom, estão vendo aqui, é cognomix.it, esse é um site italiano. E tem diversas coisas aqui, algumas coisas falando sobre algumas matérias, é bem bacana. Mas, como eu disse, eu uso a parte de Map de Cognomi, que é aqui em cima. E aí você vai clicar, é um site bem interessante. Aí ele vai abrir aqui, é propaganda e tudo mais. E aí a parte importante é aqui para baixo, onde tem aqui, ó, mapa de cognome italiano. E aí você vai ver aqui, ele tem, basicamente eu uso ele desta forma, e já me ajuda bastante. E como eu disse, eu uso esse site para diversas pesquisas e junto com outros sites também, que com certeza vão ter nessas lives que eu estou fazendo na hora do almoço. Então, aí você vem aqui, onde tem cognome, aqui é onde você vai colocar o sobrenome italiano, que você quer saber a região, e aqui embaixo você vai colocar se é na Itália, na região, na província. Normalmente eu deixo Itália. Eu acho mais interessante, porque aí eu, como na maioria das vezes que eu entro nesse site, é exatamente porque eu não tenho nenhuma noção de onde vai existir esse sobrenome, a pessoa não sabe, o cliente não faz ideia. Não faz ideia onde aquele antepassado nasceu, onde ele casou. Então,
precisamos descobrir da Itália inteira onde tem esse sobrenome. E aí eu uso um pouco esse site. É interessante. Então é isso. E aqui em cima coloca o sobrenome. Então, por exemplo, vou começar já mostrando para vocês o sobrenome. E o legal é que ele vai te mostrando algumas, conforme você vai escrevendo, eu vou mostrar aqui. Ele vai mostrando algumas coisas bem legais, ele vai lendo. Vamos ver se ele vai me ajudar aqui ou se ele vai... Ó lá, apareceu o que eu queria, achei que ele não fosse aparecer. Conforme você vai escrevendo, ele vai colocando as variações desse começo de nome. Isso que é bem legal, porque às vezes você tem um sobrenome, mas você não sabe se exatamente está escrito certo. Pode ser que seja com I, pode ser que seja com E, igual tem aqui. No caso, eu vou colocar o meu sobrenome. Então, eu coloquei aqui Bená, e aqui ó, já dá outras variações, conforme você vai escrevendo. No caso, um T. E aí, o engraçado eu até estou colocando o meu sobrenome, porque normalmente ele tem variações. Esse sobrenome, no meu caso, é Benato. É com um T, porém, boa parte da minha família, inclusive eu, o nome é com dois T's. Então, por exemplo, existem pessoas do sobrenome Benatti que são meus parentes distantes, por incrível que pareça. É uma coisa esquisita, né? Porque é com um I, mas se buscar lá atrás vai acabar aparecendo Benatti também na minha família. Então são variações. Então tem Benatti com um T, Benatti com dois T's aqui aparecendo. Então tem aquelas variações também de Bonato, enfim, são variações que aparecem. Quando você for pesquisar o seu sobrenome, pode ser que ele não seja daquela forma. Está nas certidões que você tá procurando da sua família. Muitas pessoas começam a buscar e ver que aquele sobrenome às vezes não tinha muito a ver com o sobrenome que está na sua certidão. Mas é isso, vamos lá. Ó, se eu colocar com mais um T, ele já não aparece com O. Então, já tem essa variação. Aí, por exemplo, com dois N's, olha lá, já aparece. Benatti com dois N's. Benato com dois N's. O Benato que, quando eu fiz a pesquisa para confirmar no Museu do Imigrante, que é um site também que eu vou mostrar numa próxima live, é um site também bem bacana de ser usado, mas para outra parte, já a questão de quando aquele italiano chegou, né? E no livro da minha família, o sobrenome do meu bisavô estava com dois N's, porém só ali estava com dois N's. Por algum motivo, o irmão dele, que foi quem declarou, né, a chegada, aquele que aparece em primeiro no livro ali, ele colocou com dois N's. Mas tudo bem, vamos lá. Aí eu vou colocar o Benato, exatamente como é o especificado da minha família. Então eu coloquei aqui Benato, deixar a Itália mesmo, e aqui vai em cerca. Aqui ele demora um pouquinho, a internet aqui está meio difícil. Olha lá, pronto. Começou a acontecer o que as pessoas mais querem saber, que é de onde veio aquele sobrenome, onde ele é mais comum. E aqui, Benato, ele aparece o mapa da Itália, e o bacana dele é o quê? Se não consta para eles nada relacionado naquelas regiões, você vê que não aparece nada. Ó, aqui não aparece nada, aqui não aparece nada, 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 nada. Mas em compensação tem uma confirmação na Sicília, aí vai, Campania, Ládio, Toscana, Emília-Romana, aqui Ligúria, Piemonte, Vale d'Aosta, enfim, Lombardia, Vêneto, que é onde sobrenome. E também aqui Friuli, Venezia Giulia, enfim. Trentino, Alta Adige aqui é complicado essa parte aqui, ninguém quer chegar
nessa região com o sobrenome, mas tudo bem. E aí o que acontece? Você vai ver aqui embaixo o seguinte, descendo um pouco, ele põe aqui o gráfico relacionado a porcentagem até 100%, quais são as maiores, né? Tanto é que ele vai mudando todas as cores, e aqui embaixo ele vai mostrando. E aqui também é interessante porque aqui ele aparece a quantidade, o nome, certinho aqui, ó. Ele faz a ordem do maior para o menor. Então, da mesma forma que você que vê ali em cima, você consegue também ir aqui embaixo. E da mesma forma que você pode clicar aqui, você também pode clicar aqui. Então, por exemplo, não sei de onde veio meu bisavô, o Benato, o Pietro, que é o caso. Eu venho aqui e coloco, por exemplo, Vêneto. Aí ele vai entrar de novo. Ele vai ler. E aí ele entra em mais uma coisa. Entra naquela região específica. E aí, a divisão novamente. E aí, com essa divisão, ele vem aqui embaixo de novo. Aí, mais comum. Pádua. Aí, um exemplo. Ó, vi aqui, tem Pádua. Mas também tem Verona. E assim por diante. Seu vídeo travou. Meu vídeo travou. Ô, meu pai. Deixa eu ver aqui. Bom, tá rodando. Tá rodando no Face, tá rodando no YouTube. Normal. Mexendo aqui. Vamos lá, vamos ver se consigo acertar isso. Só um minuto. Travou. A filha agora já está pedindo ajuda. Não está indo, não está indo. Bom, vamos ver aqui se consegue acertar. Vamos ver, vamos ver. Bom, acho que voltou. Voltando. Será que perderam muita coisa? Não, foi rapidinho. Foi rapidinho. É bom que a esposa barra produção tá de olho lá pra mim, pra ver se tá tudo certo. Que como eu tô compartilhando, ela voltando com as crianças. Então vamos lá, só recapitulando. Eu cliquei dentro da região do Vêneto. E aí aparece aqui a região, só a região do Vêneto. O bacana deste site é exatamente isso. Ele conseguiu mostrar para você, como é que eu posso dizer? Ele chegar ao máximo de aproximação, até que ele chega até na cidade que você precisa, no caso, pesquisar. E lembrando que ele não é um site perfeito, porque eu vou mostrar isso para vocês agora, exatamente por isso que eu coloquei o meu sobrenome. Eu posso até colocar outro sobrenome aqui depois que vier na cabeça. Mas ele não é perfeito por quê? Porque eu sei, eu já tenho toda a documentação, eu sei onde que o meu antenato nasceu. E se eu não me engano, ele não aparece a cidade dele aqui, que ele nasceu. Mas vamos lá. Vamos chegar lá. Seguinte, aí o que acontece? Eu vou mostrar já a questão do meu sobrenome, sem ter que ficar colocando só os que tem maior quantidade. Mas ele vai colocando, como você pode ver aqui dentro do Vêneto, todas essas especificações aqui das regiões aqui dentro. E aí, vamos lá. Vou colocar em Treviso. Então, vamos. Você pode clicar aqui em cima também. Treviso. Aguardamos um pouco. Ele entra de novo. Para essas propagandas maravilhosas. Aí entramos dentro de Treviso. E aí a coisa já fica bem mais reduzida, a questão de cidades, até chegar nas cidades que precisam chegar. Seguinte,
Dentro de Treviso, aí você vai ver, como eu disse, aqui em cima, especificando. Aqui é um pouco mais chatinho de mexer para ele aparecer o nome. Então, sempre que chega nas cidades, eu acho muito mais interessante você descer e olhar aqui embaixo. Então, vamos lá. Aí tem todas essas cidades. E uma coisa, quando você chega aqui, não tem mais como clicar, porque agora você está na cidade mesmo. Não só na região, não só naquela província, né? Na província, enfim. Aí você vai chegar aqui e são essas as cidades que contém para o site do Coinomix, que contém o sobrenome italiano. Como eu disse, esse site eu vou mostrar agora, ele não é perfeito. Ele não mostra exatamente todas as cidades, todas 100% ela não mostra. Por quê? Porque o meu bisavô, ele nasceu dentro de Treviso. Porém, não na cidade de Treviso, dentro dessa região de Treviso, porém, a cidade mesmo, ele não está aqui. Ele nasceu em Semonzo, mais especificamente em Borso del Grappa. E o que acontece? Não tem aqui. Então, por exemplo, por isso que este site ele é apenas um para que você deve usar para fazer suas pesquisas. Por quê? Porque um site só ele não vai te dar tudo o que você precisa. E, infelizmente não é assim que funciona. Se fosse assim, aqui eu clicasse, seria ótimo. Mas não é. E, como eu disse, a cidade não está aqui. E aí fica complicado. Por quê? Porque aí, se você for só pelo Coinomix, e, por exemplo, se você usar ele junto com o Family Search, que é um site que as pessoas mais usam para pesquisa, um site bastante conhecido, você não vai conseguir fazer a sua pesquisa só pelo Coinomix. E aí existem diversos sites que você pode entrar para começar a procurar, ver se você encontra alguma informação e tudo mais. No caso, o que acontece? Também no Museu do Imigrante não tinha certo a cidade. Fui descobrir a cidade porque é uma coisa interessante. Quando você começa a pesquisar no Coinomix, uma dica, principalmente se acontecer o seguinte, se você viu que os seus antepassados, seus avós, bisavós, trisavós, enfim, não importa a geração, se eles casaram na Itália, o que você pode fazer? Pega aquele sobrenome do homem, pega o sobrenome da mulher e pesquisa aqui. Pode acontecer, que também não é o caso, do sobrenome, do sobrenome da meus antepassados. Por quê? Porque ele casou no Brasil. Ele veio casado da Itália com uma outra mulher. Porém, ele se casou de novo. Aqui com uma italiana também, que é a minha bisavó, Maria Gasperini. Então, um exemplo. Aqui eu não achei. Um exemplo. Aí eu vou colocar aqui. Vamos ver. Gasperini. E vamos procurar. Vamos ver se aparece alguma coisa relacionada aqui. Vamos ver. Me ajuda aí, internet. Foi. Olha a diferença que deu de quantidade de sobrenomes nas regiões, principalmente aqui. Gigantesca quantidade. Porém, eu também sei de onde ela veio. E aí vamos lá. Ela também veio do Vêneto. Aí clica no Vêneto, da mesma forma que eu falei. Você vai olhando, vai pesquisando, principalmente como eu disse. Se eles casaram na Itália, procura o sobrenome do homem, o sobrenome da mulher aqui dentro, se for o caso, para você pelo menos ter uma noção se alguma região, principalmente se alguma cidade bate, que aí provavelmente você vai descobrir que é naquela região que eles principalmente se casaram. Por mais que uma cidade ou outra fique diferente, presta atenção se as cidades são próximas,
se as cidades são realmente encostadas uma na outra. Pode ser que isso tenha acontecido. Como eu disse, minha bisavó, ela se casou com meu bisavô aqui, no Brasil. Então, eles podem ter vindo de qualquer região, podem ter vindo do norte, do sul, pode acontecer. Mas, vamos lá. Aí, existe um porém aqui. A minha bisavó, ela não era de Treviso. Minha bisavó não era de Treviso. Minha bisavó, ela, ela veio de Vicenza. E aí o que acontece? Aqui eu acho em Bassano del Grappa, que é onde ela nasceu. Pode ser, às vezes, que nem seja, essa indicação pode ser que nem seja da minha bisavó. Porém, aqui aparece, que é onde eles se casaram. Eles se casaram, não, por incrível que pareça, é onde a primeira esposa do meu bisavô nasceu também e se casaram. É até estranho ver isso aqui, porque eles se casaram nessa região, a primeira esposa, o meu bisavô. E é onde também a minha bisavó. Eu acho que ele, na conversa entre eles, acho que ele viu que era da mesma região, aí ele se apaixonou por ela. Mas enfim. E aí, Bassano del Grappa, onde eles estiveram, onde meu bisavô teve os primeiros filhos dele. Ele já veio com filhos, que, como eu disse, não eram da minha bisavó, era do primeiro casamento, mas foi dessa região. Então, é engraçado isso, né? É bem interessante eles serem da mesma região, mas, enfim, acho bem legal. Então, você tem que usar esse site exatamente para isso, para fazer comparativos. Porque, olha aí, eu tinha até esquecido isso. Eles são da mesma região, que é a primeira esposa. E onde o meu bisavô, ele se casou. E aí, conseguiram encontrar, meu tio na época encontrou uma certidão de casamento. E aí ele soube que eles vieram de lá. E aí constava na primeira certidão de casamento do meu bisavô de onde ele era. Estava escrito Semonzo. E aí quando você entra em Semonzo, você acaba vendo que ali faz parte de Borso del Grappa. Mas é bem interessante falar sobre isso. Então, ele é um site que eu gosto bastante. Ele é um site que deixa muito, muito claro, acho. Tem uma pergunta da Marcela. Boa tarde, Marcela. Então, esse site, eu cheguei agora, esse site faz busca gratuita? Sim, esse site aí não precisa de registro. O lado bom desse site é isso. Você não precisa fazer nenhum registro, o que é bem bacana, é um site gratuito. Você consegue mexer nele nessa parte tranquilamente, que é a parte que mais interessa, na minha opinião, que as outras partes são parte de genealogia, você vai fazer as pesquisas relacionadas ao sobrenome, enfim. Porém, a parte para mim que mais interessa é que você faça esse comparativo de sobrenome. E aí, muitas vezes, a pessoa às vezes dá sorte, porque às vezes aquele sobrenome italiano, ele não é um sobrenome muito comum na Itália. Então, às vezes, você joga aqui dentro do Coiomix e às vezes ele dá uma quantidade muito pequena de regiões, o que faz com que você consiga limitar bastante o início das suas pesquisas e, quem sabe, achar muito mais fácil de onde aquele antepassado veio, o que é bem bacana. Eu vou falar, como eu disse, eu vou falar sobre outros sites que eu uso junto com o Coiomix. Coiomix é um site que eu uso mais a princípio para realmente começar a delimitar questão de região. Como eu disse, ele não é perfeito, ele não é 100% garantido. Como eu disse, a cidade do meu antepassado não aparece aqui no Coiomix. Mas é legal falar sobre ele, por quê? Porque ele é um site que muitas vezes a pessoa não conhece.
Eu conversei com pessoas que quando eu comentei sobre o Coinmix, ela falou, Coinmix? Nunca ouvi falar desse site. Eu falei, então, dá uma olhada, é um site bacana para você começar suas pesquisas. Porque normalmente as pessoas conhecem o Family Search, MyHeritage, que é um site pago, para você realmente olhar ali a questão de árvore genealógica. Family Search e MyHeritage são sites que você monta a sua árvore genealógica, tem bastante coisa interessante ali dentro, mas é um site que você, na minha opinião, e eu faço isso, eu uso ele em conjunto, principalmente quando o cliente manda para mim que ele não conhece, não sabe de onde aquela italiana veio. Então isso ajuda bastante, porque, como eu disse, é um site bem legal. No caso, sei lá, vou ver de cabeça aqui mais um sobrenome comum para vocês verem como tem diferença na região e na pesquisa. Realmente começa, dependendo do sobrenome, ele pode deixar a pessoa confusa. Então eu vou compartilhar de novo a tela. Vamos lá, ele abriu de novo aqui, vamos dar uma olhada. Vou colocar aqui um sobrenome bem comum, Rossi. Rossi é um sobrenome bem comum na Itália. E, como eu disse, bem bacana isso desse site, porque você coloca Rossi. Porém, existem outros sobrenomes que vão ter Rossi, olha lá, Rossiello, Rossinoli, enfim. E a variação, é bem interessante falar sobre isso. Essa variação, ó, que muitas pessoas acabam até, com o passar dos anos, você acaba vendo que aquele sobrenome às vezes mudou por causa de um I, por causa de um O. Ó, você virou de outra família. Então, igual o meu caso, se fosse Benato, Benatti, Bonato, se tirasse o E, colocasse um O, já é outra família, outra história. Mas vamos lá, vamos colocar em Rossi, para vocês terem uma ideia. E a gente vai buscar. Colocar a busca só para ver o que vai acontecer. Então, olha a diferença absurda que tem de sobrenomes na Itália. E aí eu digo para você que se você vai pelo Coinmix e você está em dúvida pela região, se você tem o sobrenome Rossi, eu posso dizer para você que o Coinmix é um site que realmente você deve usar. Eu sempre recomendo o Coinmix, eu acho um site muito legal, como eu já disse. Porém, você vai ter que usar outros sites de pesquisa para conseguir encontrar. Porque só na região aqui da Lombardia são 9.111. 9.111. E uma região, se eu não me engano, tem a quantidade maior do que tinha do meu sobrenome. Então, é absurdo, a diferença é muito absurda. Então, você vê que quando você tem um sobrenome muito comum, sei lá, vamos chutar aqui para fazer um comparativo, besta. É como se fosse um Silva. Aqui no Brasil, você vai olhar, tem uma tonelada, que nem eu tenho o sobrenome Gomes. Tem uma quantidade absurda de Gomes no Brasil. É um sobrenome muitas vezes português ou espanhol, mas é absurdo a quantidade que tem. E é mais ou menos isso. O que tem menos aqui, se eu não me engano, são 60 e pouco. 61. Exatamente isso. 61 na Vale da Osta. E para você ter uma ideia, a pessoa que ela for pesquisar só pelo Coinmix vai ser bem complicado mesmo, essa pessoa conseguir encontrar só por aqui. Pode ser que aconteça alguma coisa. Você, como eu disse, se você tiver a chance de fazer a pesquisa com sobrenome, se for italiano, enfim, fazer pesquisa dos dois sobrenomes, tanto do seu, como eu disse, avô, avó, bisavô, bisavó, é bem interessante que você faça essa pesquisa, principalmente quando tem essa questão desse sobrenome, porque é muito absurda. É muito, muito absurda. Então, a pessoa tem que ver. Sei lá, vou jogar um outro sobrenome para começar
a ver a quantidade de sobrenomes, porque é bem interessante ir colocando um e outro. Clemente. Clemente. Olha lá. A pesquisa. Vamos ver o que aparece. A quantidade. Diferença, né? Por mais que ele tenha em praticamente todas as regiões, a diferença é muito pequena. Como eu disse, ó, se você pegasse só a região da Lombardia lá, na questão do sobrenome Rossi, já daria tudo isso aqui. É muito absurda a diferença. Isso faz uma diferença muito grande. E aí, a questão de pesquisar e ver o que acontece. Então, é bem bacana ver sobre isso. Ó, vou clicar aqui embaixo. Aí aparece, ó, é bacana quando acontece isso. Ó, se você tem uma dúvida, aparece, por exemplo, aqui, aparece só em Nápoles. Aí você clica em Nápoles e aí você já tem uma noção que existem duas cidades. Olha que maravilha. Como eu disse, não é perfeito, mas você consegue delimitar bastante a questão de região. Ele tem os seus probleminhas, que eu posso dizer assim, quando tem todas as regiões, que aí você fala, meu Deus, mas aí é paciência. Pesquisa para a cidadania italiana é paciência. Se você não sabe onde está, se você vai pesquisar, você tem que saber que é assim mesmo. Você tem que olhar, você tem que fuçar, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir. Então, voltando aqui para mim, não só na tela, é um site com uma possibilidade muito grande de pesquisa. Eu comecei com esse site, como eu disse, eu vou mostrar outros sites durante essas lives da hora do almoço. Eu comecei com ele porque ele é um site que dá uma ideia de como é uma pesquisa. Para quem não sabe, né, como é uma pesquisa para a cidadania italiana, é um dos, tem alguns, né, mas esse é um dos sites que você deve abrir, deve olhar, deixar salvo ali em favoritos, no seu computador, no seu celular, também dá para acessar pelo celular. Ele é um dos sites interessantes, um dos sites bacanas para pesquisa. Lembrando que existe, como eu disse, existem outros, você usa ele junto com como eu disse, o Family Search, que é um site que você consegue ter uma noção legal também sobre região. Às vezes você coloca ali um sobrenome, se você quiser só tentar o sobrenome. Não é a melhor forma de fazer a pesquisa, mas isso eu vou mostrar na live, um pouco sobre o Family Search. Por mais que ele esteja um pouco limitado ainda, por que pareça, devido a tudo que está acontecendo no mundo desde de final de 2019, 2020, enfim. Ele é um site que ele ficou bem limitado em algumas coisas. Até agora eu não entendo muito bem porquê. Mas enfim. É um site interessante. Mas eu gosto do CoinMix. Eu gosto dele por causa do mapa. Muitas pessoas acham legal quando eu mostro porque ele traz um mapa da Itália e aí traz aquela região. Você clica dentro da região, vai diminuindo até chegar naquela cidade. Bem legal, muito interessante para quem vai começar, como eu disse, suas pesquisas. Lembrando, nesse site você consegue passar para o idioma português, porque normalmente ali no Chrome, enfim, nesse site você consegue, quando está habilitado, você consegue fazer a tradução para o português, se for o caso. Eu normalmente uso o italiano, porque por mais que eu esteja aprendendo ainda italiano, para ficar com o italiano bacana, eu uso ele em italiano, que eu não vejo uma dificuldade tão grande assim de usar ele. Então, mesmo porque o que eu mais uso nele é relacionado a isso, relacionado a questão do sobrenome. Então era isso que eu queria passar desse site, que é o CoinMix, que eu acho muito legal, e espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você achou aí desse site, se você já conhecia principalmente. E se você quiser jogar aí para o pessoal que também está interessado em cidadania italiana, que essas pessoas tenham também o conhecimento desse site, que é bem legal, de começar suas pesquisas. E aí a pessoa vai falar, eu olhei aqui meu sobrenome, cara, é de tal região, não é que é
a mesma região que a sua, quem sabe às vezes seu amigo, você descobre, por exemplo, que o antepassado italiano dele às vezes é de alguma cidade próxima, porque a região o norte da Itália é a região que teve maior força nessa questão da imigração, né? Foi ela que teve maior força, então muitas pessoas ali vão encontrar os antepassados italianos, até mesmo de amigos, procurando o sobrenome ali, você vai ver que é da região ali do norte, principalmente do Vêneto. Mas enfim, é isso. Dá um like, compartilha, deixa que o pessoal conheça esse site, que é bem legal. Acompanhar aqui as nossas lives da hora do almoço, que ajuda bastante. E se você tem alguma dúvida relacionada a alguma coisa, pode ser que, sobre cidadania italiana, pode ser que vire até um tema. Pode ser vire um tema de live aqui na hora do almoço, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã na hora do almoço. Se Deus quiser. Uma boa tarde a todos e a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.